Vamos lá para mais uma aulinha, vamos dar início à nossa semana, né? Hoje, segunda-feira, todo mundo aí pegando o livro de religião, ó. Todo mundo pegando o livro de religião e abrindo na página 53. Vamos lá para nossa aulinha. A tia Camila adora a aula de religião, eu espero que vocês também gostem, certo? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante na nossa vida. O assuntinho que a gente vai trabalhar hoje é a apresentação de Jesus ao templo. O que é isso, tia Camila? Templo? Quando vocês escutam a palavra templo, o que vem na mente de vocês? O que vem na cabecinha de vocês? Templo quer dizer o quê? A casa do Senhor, né? A casa de Deus. Templo quer dizer a casa de Deus, a casa do Senhor. Vamos dar início a textozinho que tem aí pra gente ver direitinho como é que vai ser nossa aula. Todo mundo aí acompanhando, abrindo o livro de religião, página 53, onde fala sobre a apresentação de Jesus no templo. Vamos lá saber o que vai acontecer agora? Na época em que Jesus nasceu, existia em Jerusalém uma lei que exigia que todo menino nascido na região, após completar 40 dias, deveria ser levado ao templo de Deus, onde sua mãe apresentaria uma oferta, normalmente um carneirinho. Olha, então, antigamente, né, existia uma lei, era obrigatoriamente toda criança que nascesse, né, ela tinha que ser levada ao templo para a apresentação, né? E quando os pais, né, o papai e a mamãe levavam o bebê ao templo, eles tinham que levar o quê? Uma oferta. E geralmente essa oferta não era em dinheiros, né? E não era em moedas de ouro. Era em quê? Era um carneirinho, certo? Como José e Maria, quem é José e Maria? Os pais de Jesus Cristo, né? Como José e Maria eram pobres, eles ofereceram 2 pombinhos, porque eles eram de família humilde, né? Eles não tinham condição de ofertar um carneirinho, né? Para a igreja, né? Para o templo, na verdade, para o templo de Deus, que é a casa de Deus. E aí eles ofertaram o quê? 2 pombinhas brancas. Vocês podem estar observando aí no desenho da página, né? Na imagem. Eles estão jogando para o céu, né? 2 pombas brancas. E uma pomba branca significa o quê? Paz. Muito bem. Vamos dar continuidade? Enquanto rezavam e agradeciam a Deus o filho recém-nascido, Maria e José encontraram um idoso de nome de Simeão, homem bom e religioso, que esperava ansioso pela vinda do Salvador. Então, enquanto José e Maria estavam lá fazendo o seu momento de oração, né, de agradecimento pelo nascimento do menino Jesus, né, que todo mundo já estava aqui naquela ansiedade para a vinda do Salvador, e quando eles estavam, né, nesse momento de oração, de agradecimento, eles encontraram um idoso, né? E um idoso chamado Simeão, onde o Simeão falou o seguinte: ao pegar Jesus nos braços, Simeão compreendeu o que trazia em suas mãos, o Salvador. Então, louvando a Deus, disse: agora posso morrer em paz, pois pude ver tua salvação, Senhor. Olha que interessante, que bonito que o Simeão falou, né? Ele falou que ele podia morrer em paz, pois ele já tinha visto, né? Tava nos braços dele, né? Nas mãos dele, a salvação, né?
Então ele já podia dormir tranquilo. Ele era um homem bom e religioso, então ele obedecia tudo e que em Deus acreditava, né? E pedia para os seus fiéis. Esses fiéis que eram como José e Maria. E mais embaixo tem assim: vamos pensar. Senhor, ajuda-me a permanecer no teu caminho. Que qual é o caminho de Deus? Obediência, não é? A gente tem que ser muito obediente para seguir no caminho de Deus. E aí, deram para entender direitinho o que é o templo, né? Por que tinha essa apresentação? Porque na época de Jesus tinha uma lei. Será se é só na época de Jesus que havia essas apresentações? Não, né? Hoje em dia também tem essas apresentações. Quando um bebê nasce, a gente leva lá pro padre ou pastor, né? Para eles abençoar. Nessa bênção que o pastor ou o padre está dando, né? Ele está, como é o que? Ele está fazendo a apresentação daquele bebê para a igreja, né? Para aquele templo de Deus. Então, e até nos dias de hoje tem essas apresentações. Após essas apresentações, que é quando é bebezinho ainda, não é grande ainda. Quando é bebezinho tem essa apresentação. Aí depois tem o batizado, que já é outra aulinha que a gente vai ter, certo? Então, as apresentações quando é bebezinho, né? Que no tempo de Jesus era com quantos dias? 40 dias, né, que tinha a apresentação de um bebezinho para o templo de Deus, né? E aí, com essa atividadezinha, né, do templo, né, que aprendemos que o templo é a casa de Deus, né? E vocês vão responder as atividades da página 54 e 55. Só são 2 atividades e super fácil. Na página 54, diz o seguinte: pinte os espaços com os pontinhos e descubra o nome que damos à casa de Deus. A tia Camila falou várias vezes. Como é o nome da casa de Deus? Templo, muito bem, o templo sagrado, a casa de Deus. Na segunda, a questão diz o seguinte, para vocês verem como é bastante fácil a atividade. Pinte o que José e Maria ofereceram a Deus no templo. Eles ofereceram um carneirinho, eles ofereceram um baú de ouro, de moedas, né? Um tesouro. Ofereceram 2 pombinhas. Ofereceram 2 pombinhas, ó, muito bem. E aí, mais embaixo tem assim, vamos cantar? Vamos cantar com a tia? Uma música bem legal. Vamos lá? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Olha que lindo! Olha, quando a gente vai no templo de Deus, a gente tem que fazer o quê? Ó, erguer a voz da gente, cantar, erguer as mãos e adorar e agradecer a Deus por nossa vida, certo? E após a gente cantar essa música, vamos para a página 55, na terceira questão diz o seguinte: como se chamava o idoso que José e Maria encontraram no templo? Qual foi o idoso que ele conheceu lá? Como é o nome dele? Simeão, né? Simeão. Todo mundo aí escrevendo, Simeão. Escreva no balão as palavras que Simeão, ao ver o menino Jesus, que palavra foi que ele disse? Quais foram as palavras? Lá no texto está falando, é uma interpretação. Tudo que a gente estudou, a gente vai responder agora nas atividades. E ele falou o que agora? Ele falou o quê? Agora posso morrer em paz, pois pude ver tua salvação, Senhor. Então, aí na imagem diz direitinho, ele vendo o menino nos braços, e falou essa frase, né?
E na quinta e última questão diz o seguinte: desenhe e pinte o templo de Deus. Depois escreva uma frase. Isso é pessoal, vocês vão desenhar o templo de Deus na igreja de vocês. Pode ser igreja, pode ser um templo. Você vai desenhar um templo que é a casa de Deus. E nessa frase fica a critério, certo? Muito bem? Pois essa foi a nossa aulinha hoje. Espero que tenha entendido. Essa é a nossa aulinha de religião, que a tia Camila adora, certo? Beijos e até a próxima aula.